precisando de auxílio emergencial. Ontem comentamos aqui que houve a costura de um acordo para a semana que vem, né, que prevê também a votação de uma proposta que traz uma série de gatilhos para evitar que, ao trazer mais 4 parcelas do auxílio emergencial, o governo não se enrasque mais ainda financeiramente. E quem tem informações de bastidores de quanto anda, né, essas discussões é a Clarissa Oliveira, que conversa com a gente agora. Clarissa, boa noite para você. O Legislativo outrora... Opa, peraí. O deputado ainda tá falando lá. O deputado tá falando aqui. Agora a Clarissa tá junto. Agora a Clarissa tá Agora sozinha. deu? Agora deu. Aê. A gente quer ouvir a Clarissa, não deu. Eu faço com o Daniel Silveira, tava dividindo com ele, porque eu tava assistindo também, né, gente? É impressionante, era muita paz e muito amor no coração daquele homem nesse discurso. Fiquei assim, muito impressionado. É quanta paz, assim, serenidade. O que mostra só, né, gente, o quanto é um personagem que ele veste para falar para uma militância muito específica, com um discurso que se faz da boca para fora, porque na hora em que a pessoa está no aperto, é para o Estado democrático de direito, para a Constituição que ele recorre para tentar se proteger, né? Clarissa, gostei do Paulo Barbosa aqui, que está resumindo com uma frase muito engraçada o que a gente está comentando, né? Segundo ele, o Daniel Silveira foi de pitbull a poodle em 2 dias. Nosso ouvinte que tá falando. Tá? Não, mas poodle de vez em quando morde. Tem cada poodle aí, né, Paulo? Poodle de vez em quando é bravo. Na verdade, foi de Pitbull e Yorkshire, que não é aqueles pequenininhos que cabem no bolso. Um shih tzu, bonzinho, fofinho. Acho que talvez poodle, pincher, basset. Não, pincher é bravo. Pincher é bravo, rapaz. Eu tenho mais medo de pincher do que de pitbull, é pequenininho, viu? mas é bravo, não adianta. Bom, pet shop à parte aqui... Vamos falar de política. Vamos, Clarissa. Bom, gente, basicamente o Congresso está correndo para tentar resolver essa questão do Daniel Silveira justamente para poder destravar a agenda do auxílio emergencial. Sim, é uma agenda muito cara ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo federal como um todo, à equipe econômica e aos parlamentares também. Por quê? Porque, claro, existe a questão de encontrar uma solução para essa pandemia, facilitar aí a vida das famílias mais carentes, mas a gente sabe como o político funciona, muitos deles estão mais de olho na eleição deles lá na frente em 2022, então querem sim evitar um desgaste de imagem provocado pela escassez de recursos aí e essa dificuldade das famílias de reagirem diante dessa crise econômica. O que está combinado? Como a gente falou desde ontem, existe um acordo firmado entre o governo, cúpula da Câmara e cúpula do Senado Federal, junto ali, capitaneado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar avançar essa proposta num horizonte aí de aproximadamente 10 a 15 dias para terminar tudo. Falam em votar na semana que vem, já iniciar as votações na semana que vem, concluir aí no Congresso no máximo em 3 semanas para que o auxílio emergencial possa ser apresentado aí numa nova rodada ainda em março. Tudo muito bonito, muito otimista, né, gente? Mas a gente sabe que isso não aconteceu assim até agora. Hoje de manhã a gente conversou com o senador Márcio Bittar, eu, Sheila Magalhães e Patrícia Rocha, e ficou muito evidente que o que o governo resolveu fazer? Praticamente esvaziou tudo o que existia na PEC emergencial e do Pacto Federativo, que estava sendo estudado em termos de ajuste fiscal mais rigoroso, ou pelo menos grande parte das medidas mais rigorosas, e manteve só o essencial para aprovar o auxílio emergencial. Porque antigamente se falava em desindexação, que é o fim da correção automática das aposentadorias e pensões do INSS, por exemplo. Falava-se em desvinculação nas áreas de saúde e educação, que nada mais é do que retirar amarras que os governos têm para gastar nessas 2 áreas. Falava-se em cortar supersalários, cortar privilégios, cortar penduricalhos no serviço público, congelar rendimentos também dos servidores, medidas todas muito duras que prometiam aí entregar um resultado efetivo em termos de ajuste fiscal. O que ficou claro da nossa conversa com o senador Márcio Bittar é que o que de fato fica aí na nova proposta, principalmente entre as medidas mais rigorosas? Prorrogar o congelamento dos salários dos servidores, que já estão sem aumento de salário por 1 ano agora, até o fim de 2021, ou seja, ficariam com salário congelado por mais 2 anos. A gente acredita, sabe que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um discurso muito claro, louvável
na minha opinião, a respeito de correções automáticas de salário no serviço público, ainda mais no momento de pandemia, acho que é o mínimo que poderia se esperar, se isso for suficiente para financiar o auxílio emergencial. Mas, basicamente, se fala da PEC emergencial e que criaria ali uma série de gatilhos para o governo poder segurar, conter despesas, evitar barrar o teto de gastos, ok, ficou preservado. Está chegando perto de 95% das despesas, o governo é obrigado a frear os gastos. Mas tudo isso muito tímido perto do que era discutido lá atrás. Só para a gente lembrar, essa tal apelidada de PEC dos gatilhos agora nada mais é do que aquela super PEC prometida lá atrás, que a gente trouxe essa informação lá no meio do ano passado, quando o governo queria criar o Renda Brasil, só que é absolutamente desidratada. Sobrou pouquíssimo ali dentro. E o lado ruim é que isso acaba enterrando grande parte das discussões que eram feitas no âmbito da PEC emergencial e da PEC do Pacto Federativo. Vai ficar para trás. O senador Márcio Bittar prometeu apresentar individualmente algumas das propostas que ele foi obrigado a retirar, mas ele mesmo admitiu, simplesmente não é possível. Não existe ambiente para isso, a gente não vai conseguir passar, então vamos garantir o que é o urgente. É louvável o governo garantir o urgente? É, mas fica cada vez mais evidente que o governo do presidente Jair Bolsonaro está deixando de lado, deixando para trás muito da promessa de um ajuste fiscal consistente aí no governo brasileiro. Chama desidratar, né? A Clarissa falou essa palavrinha, é legal a gente explicar para o nosso ouvinte esses jargões da política, né? É assim como a gente desidrata ali, por exemplo, uma uva, para fazer uma uva passa, não sei se é essa a palavra correta, mas é isso, né? A gente suga ali boa parte do procedimento ali, do texto que estava, para tentar tornar esse texto mais palatável e conseguir o apoio. É um apoio necessário em pouquíssimo tempo, né, Clarissa? São praticamente aí 10 dias para fazer isso tudo andar lá nas duas casas legislativas e para cumprir essa promessa do presidente Jair Bolsonaro de, a partir ali de março, já estar fornecendo novas parcelas do auxílio emergencial. Então, é como o governo está conseguindo costurar para ter uma maleabilidade melhor ali no encaminhamento dessa pauta no Congresso Nacional. Agora, tem uma discussão interessante, né, Clarissa? Porque são 4 parcelas. Vamos até junho, né, pelos nossos cálculos aqui. Depois de junho, essa discussão vai voltar? Vamos estar aqui de novo em junho discutindo. E aí, gente, vai ter prorrogação, não vai ter? Os gatilhos aprovados agora, eles vão servir lá para junho também, quando voltar? Porque a vacinação ela não está sendo aplicada na medida que se esperava. Os impactos da vacinação no país, eles são sentidos a longo prazo, não a curto prazo. Então, a gente ainda vai estar, muito provavelmente, e infelizmente, não é para isso que a gente torce, com sintomas agudos da pandemia, seja na saúde pública, seja na economia. E volta e meia, a gente vai ter que retomar esse debate do auxílio emergencial. Não se cria, na prática, uma solução mais duradoura, né, Clarissa? E mais do que isso, né, Isabel, a gente tem que levar em consideração que, por mais que esse seja um ano atípico, esse ano passado, anos difíceis aí por conta da pandemia do coronavírus, chegou no segundo semestre, a gente sabe como o político funciona. Passou do meio do ano, vai estar todo mundo preocupado com campanha eleitoral, todo mundo. O que o governo pretende fazer? A cada mês aí que passa, vai empurrando um pouquinho a tal da reformulação do programa Bolsa Família, também tão prometida lá atrás. Quando eu trouxe essa notícia da criação do Renda Brasil em primeira mão no Band Notícias, gente, foi lá para março ou maio, algo assim, do ano passado. Né? Vocês terem uma ideia, é uma coisa maluca a gente imaginar que nada disso conseguiu andar, mas vocês querem valer quanto? Que eles dão um jeito de tirar isso do papel a partir do fim do ano que vem. E aí vai haver uma série de medidas, eu imagino que venha uma série de medidas que vão ter um viés muito mais de olho na corrida presidencial de 2022. O problema é que muitos dos gatilhos que estavam sendo discutidos aí nessa tal PEC dos gatilhos, agora com esse novo apelido, porque não é mais super, né? De super não tem mais nada. Então, na tal da PEC dos gatilhos, o que entram? Entram muitos desses gatilhos, pelas conversas que eu ouvi em reservado, seriam futuros, para serem aplicados lá na frente, justamente para facilitar a aprovação agora. Claro, pode ajudar a vida do presidente Jair Bolsonaro numa reeleição ou num ano eleitoral, ou lá na frente em outro mandato. Agora, precisa ver quanto tempo vai segurar os gastos públicos agora. A gente já está falando em mais endividamento. Então,
É sim um ambiente preocupante, o governo precisa fazer a lição de casa, não adianta só olhar para o auxílio emergencial, embora esta seja a prioridade absoluta, mas o ajuste fiscal é necessário para evitar que isso vire um problema lá na frente. Pensando no que pode vir até o fim do ano, eu acredito que a partir do segundo semestre, infelizmente, a política brasileira acaba se voltando muito mais para 2022 do que a gente já está vendo se voltar agora. Bom, e a gente espera que esse caso do Daniel Silveira também, né, Clarissa, interfira ao mínimo possível nessas discussões importantes no Congresso Nacional, né, até porque a gente tem muitos outros temas, como a Isabel citou na abertura da hora aqui do Bastidores do Poder, a gente tem muito tema relevante para discutir e o auxílio emergencial é um desses, né. Ao que tudo indica, pelo menos essa primeira parte vai ser eliminada hoje, né, Clarissa? Olha, a avaliação ali feita pelos líderes com os quais eu conversei no Congresso, que estava acompanhando bem de perto toda essa questão do caso Daniel Silveira, era de tentar enterrar isso o quanto antes. Quem sabe começar já a semana que vem com essa história pelo menos bem mais fria. E assim, é o que a gente no jornalismo gosta de chamar de pé de página, né? Pelo menos eu do jornalismo impresso, né, gente? Vocês, eu que cresci em jornal, né? Me fiz profissionalmente trabalhando em jornal, a gente sempre fala, é aquela história de pé de página, né? Então, é mais nessa linha que eles estavam esperando. Claro, vai ter algum vestígio, vai ser discutido, há ainda discussões sobre o Conselho de Ética e assim por diante, mas perde ali relevância como um elemento tão grande, tão capaz de paralisar o funcionamento ali da Câmara dos Deputados num momento tão delicado para a agenda econômica do governo. Vamos lembrar, claro, auxílio emergencial é a prioridade absoluta, mas tem reforma administrativa, tem reforma tributária, tem uma série de medidas que aguardam na fila e o tempo é apertado para o governo andar nesse sentido. E é só comentar mais um detalhe da sessão, né? Na fala do Arthur Lira, ele anunciou uma comissão para debater o artigo da Constituição sobre prisão em flagrante de parlamentares, ou seja, o que aconteceu com o Daniel Silveira e as consequências e como isso pode gerar aí um precedente para outros parlamentares vai voltar a ser discutido. De certa forma, é a Câmara dando recados também de que, olha, a gente vai ficar de olho aqui, a gente pode propor mudanças à Constituição a partir do que aconteceu com o caso do deputado Daniel Silveira também, né, Clarissa? E além disso, né, a gente viu, por exemplo, no parecer ali da relatora, uma afirmação muito clara de que, olha, a gente concorda, eu concordo com a prisão, mas é em caso excepcionalíssimo, excepcionalíssimo. Quando a gente conversava com os parlamentares em reservado, havia, assim, muita preocupação entre vários líderes, muitos deles governistas, mas outros não, que diziam, olha, vai criar um precedente complicado, afinal, tem muito deputado investigado, né, gente, complicado. O ideal seria que a Câmara não precisasse se encontrar nessa situação. Mas quando Daniel Silveira passou pela audiência de custódia e não teve a sua prisão relaxada de alguma forma, com a adoção de outras medidas cautelares, isso acabou jogando por água abaixo qualquer pretensão dos parlamentares que queriam escapar aí de ter que colocar o dedinho e decidir se mantém ou não o deputado preso. E aí firmou-se aí um acordo, na verdade, a expectativa é que a Câmara referende um acordo entre Executivo e Legislativo para tentar enterrar essa história o quanto antes. Clarissa Oliveira, sempre conosco aqui nos Bastidores do Poder. Clarissa, a gente vai seguir acompanhando todos esses temas que a gente discutiu no programa de hoje. Certamente teremos novidades, principalmente no caso do Daniel Silveira, nas próximas horas. Um bom fim de semana para você. Até a próxima semana. Bom fim de semana, pessoal. Até mais. Até, Clarissa. Um beijo para você. Deixa eu mandar